Olá, pessoal. Então, o tema da aula de hoje é áreas da organização. Pois bem, antes de entrarmos estritamente no nosso tema de aula, é importante a nossa primeira reflexão. O trabalho do administrador pode ser definido como planejar, organizar, ajustar, medir e formar pessoas. Essa reflexão é de Peter Drucker. Pois bem, algumas funções básicas da organização valem ser ressaltadas no início desta aula. Quais são essas funções? Finanças, marketing, produção e pessoas. Por que a gente trata de funções básicas? Porque qualquer organização, seja ela de grande porte, seja ela de médio ou pequeno porte, seja uma organização pública ou mesmo uma organização privada, ela possui essas áreas, essas funções básicas dentro da organização. O que eu quero dizer? Quero dizer que, por mais que seja uma empresa pequenininha, um salão de beleza, que às vezes não tem nenhum departamento de finanças, nem tem a subdivisão de marketing, muito menos gestão de pessoas, nem mesmo produção, às vezes a própria empresária, a própria dona do salão de beleza, ela exerce todas essas funções. Ela exerce lá o pagamento de contas, recebimentos, ela também faz todo o marketing, uma rede social, cartão de visita do salão de beleza dela, ela faz algum tipo de capacitação, de qualificação quanto a um serviço novo que ela precisa se capacitar para poder oferecer a seus clientes, e também a parte operacional, a parte de produção, onde ela faz todo aquele também, presta todo aquele serviço junto às suas clientes em relação aos serviços que são ofertados dentro daquele salão de beleza. Então, essas funções básicas, dependendo do porte da organização, elas podem estar divididas em departamentos, em setores, em gerências, em coordenações específicas, ou então, se for uma empresa de pequeno porte, ela pode ser desenvolvida até mesmo por uma única pessoa. Então, qualquer organização, ela possui essas funções básicas, que seja de finança, marketing, produção e pessoas. A organização se limita a apenas essas funções? Não. Tem várias organizações que têm, por exemplo, a área de tecnologia de informação. Tem muitas outras organizações que também possuem uma área de logística. Isso depende muito da complexidade e da natureza da organização. Mas essas 4 áreas básicas ou 4 funções básicas, elas são clássicas, são características de qualquer organização. Pois bem, então, qual é a função e qual é o foco dessas áreas básicas aí, áreas de especialização dentro de uma estrutura organizacional? Primeiramente, área de produção e operações. O foco são os processos. Então, se uma fábrica tem lá o seu processo produtivo, qual que é o foco? É como que está sendo produzido isso, quais são as etapas para a produção daquele produto específico. Se for uma prestação de serviço, vai ter lá todos os processos para conseguir chegar a tal prestação de serviço ao cliente. Então, está muito focado, tanto a área de produção quanto a operação, está muito focado nos processos internos, tanto no processamento de serviço, quanto também no processamento de produtos dentro da estrutura organizacional. Temos ainda a chamada área de finanças, a área financeira, que o foco é o dinheiro, são os recursos. Lembre-se, pessoal, a área de finanças não tem foco em venda, o foco é a administração dos recursos. Obviamente que vendas representam receitas. Receita é uma das finalidades das finanças. Receitas, despesas, orçamentos, contas a receber, contas a pagar, envolve toda a complexidade financeira. Algumas organizações dividem a área de finanças como área de crédito e cobrança, área de contabilidade, área financeira. Então, depende muito da natureza e complexidade da organização. Às vezes, a área de finanças ela é subdividida. Temos também a chamada área de pessoal, gestão de pessoas, que o foco, obviamente, é nas pessoas. Algumas organizações ainda utilizam o termo recursos humanos, mas
o termo mais usual e moderno é gestão de pessoas. Existem outras organizações ainda que está com um termo muito antigo, ainda que é o departamento pessoal, mas a gente sabe que tudo isso discute o quê? As pessoas, os colaboradores dentro da organização. E ainda nós temos a área de marketing, a função organizacional relacionada ao marketing, que está muito relacionado ao mercado e à comunicação com este mercado. Então, quando se trabalha comunicação, publicidade, propaganda, tudo isso implica de atividades e análise da área de marketing. Então, as organizações, elas possuem funções organizacionais que, em tese, né, divide-se nessas 4 grandes áreas. Obviamente, conforme já fiz a ressalva para vocês, vale destacar que muitas empresas, muitas organizações subdividem e ampliam essas áreas, mas essas 4 são áreas presentes nas organizações. Pois bem, então vamos falar um pouco mais especificamente de cada uma delas. Então, a área da produção tem como objetivo básico fornecer o produto ou serviço da organização. Então, foca no fornecimento de produto, no caso de produção, separação e definição de matérias-primas, como que essas matérias-primas serão transformadas por meio de aplicação de esforços, pessoas, máquinas, técnicas, instrumentos, ferramentas. Então, como fazer o melhor processamento? Lembrando sempre daqueles conceitos iniciais que nós apresentamos em aulas anteriores, eficiência e eficácia. Essa definição, esse processamento dentro da produção, ele está atendendo o propósito, está sendo eficaz e ele está utilizando os recursos com inteligência, sendo eficiente na utilização dos recursos, sejam eles energéticos, pessoas, insumos. Então, são questões que valem destacar, que são características aí dentro da área de produção. Então, fabricação de pães, fabricação de automóveis, fabricação de peças, são exemplos aí de áreas de produção. E também tem as áreas operacionais, né, que a gente destaca as operações como característica da prestação de serviço. Então, na prestação de serviço, os próprios clientes são processados e estão sendo transformados. Então, voltando ao nosso exemplo de salão de beleza, quem que será passar pelo processo de transformação? O cliente. Então, um cliente chega de uma forma, às vezes vai fazer lá um serviço, uma prestação de serviço que será feita no cabelo ou na maquiagem. Então, o processo de transformação é em cima do cliente, obviamente utilizando técnicas e a matéria-prima destinada a este propósito. Então, como exemplo, pacientes que são tratados no hospital, alunos que são educados na escola. Então, o processo de transformação envolve uma prestação de serviço onde o cliente é o objeto aí desta prestação. Pois bem, o marketing, qual que é o objetivo básico? É estabelecer e manter a ligação entre a organização e seus clientes, consumidores, usuários e público-alvo. Lembrando, pessoal, marketing não é sinônimo de propaganda. Propaganda é uma das ferramentas do marketing, mas o marketing é a comunicação com o cliente. Então, quando a gente fala em pós-venda, está se fazendo o marketing também da empresa, para avaliar se o cliente gostou daquele serviço, se gostou daquele produto, qual que é a avaliação, porque aí tem toda uma área, às vezes, de pesquisa de mercado dentro do marketing, que vai levantar essas informações para poder subsidiar a empresa, os seus diretores, os seus gestores, para a tomada de decisão, no sentido de atender mais plenamente o cliente, de atender o propósito do cliente e coisas do gênero. Então, algumas atividades de marketing: pesquisa de mercado, desenvolvimento de produto, preço, determinação de política comercial, estratégias do preço de mercado. Então, quando se faz uma pesquisa de mercado para inserir um produto neste mercado, às vezes levanta informações junto aos concorrentes, características dos produtos desses concorrentes, necessidade dos clientes. Então, são algumas informações que são trabalhadas na pesquisa de mercado dentro da área de marketing para subsidiar a tomada de decisão mais assertiva. Promoção, então, como publicação e comunicação com o público-alvo, propaganda, publicidade, pontos de vendas, promoções e, obviamente, a própria venda em si.
Já na área de finanças, o objetivo básico é proteção e utilização eficaz dos recursos financeiros. Lembrando, pessoal, uma empresa que vende muito não quer dizer que essa empresa está saudável financeiramente. Talvez ela tenha muita venda, tenha registro lá de um volume alto de receita, mas essa receita ela não é imediata. Às vezes a empresa ela vende com um certo prazo. Às vezes essa empresa ela vende, obviamente, considerando algumas questões relacionadas aí especificamente ao prazo que é dado ao cliente, e isso não traz liquidez. Então, essa liquidez acaba comprometendo financeiramente a organização. Às vezes, a organização tem um valor muito alto para receber, mas ela não tem um valor imediato disponível para honrar com o seu compromisso. Então, é preciso considerar tais aspectos. Então, inclui a área financeira, a maximização do retorno dos acionistas, no caso da empresa, e também certo grau de liquidez, para que a organização ela consiga cumprir aí com seus compromissos. Abrange decisões relacionadas ao investimento. Então, vamos supor, uma empresa está com um caixa muito positivo. O que essa empresa pode fazer com esse caixa? Vai deixar isso parado? Não, talvez ela possa buscar algum tipo de aplicação para rentabilizar esse recurso que está ocioso para a empresa. Ela pode buscar uma forma de investimento. Pode ser um investimento no mercado financeiro, pode ser um investimento na sua própria estrutura, pode ser um investimento em termos de ampliar a sua capacidade de produção, a sua capacidade de inserção no mercado. Então, a área financeira ela é muito importante para a tomada de decisão na empresa. Então, uma empresa que deseja expandir, ela precisa verificar se ela tem condição financeira de dar a estrutura necessária para essa expansão. Então, às vezes, a empresa não tem nem capital de giro e quer abrir uma filial. Às vezes, isso vai comprometer muito, porque isso implica em aumento de custo. Mas vai gerar mais receita. Mas essa receita vai ser imediata? Talvez os compromissos assumidos a curto prazo sejam maiores do que especificamente as receitas. As receitas, ao longo prazo, pode ser que elas venham superar os custos, mas a curto prazo a empresa precisa ter uma estrutura. E a área financeira também, ela implica de uma certa análise. Então, avaliar se há condições, há competência para a empresa dar um salto, ampliar suas vendas, ampliar sua estrutura, que toda ampliação, ela, além de resultar numa expectativa de maior receita, inicialmente ela implica de maiores custos. Então, é preciso avaliar isso junto à área financeira. Então, controle, destinação dos resultados são algumas decisões importantíssimas dentro da área de finanças. E ainda, nós temos aí gestão de pessoas, que tem como objetivo básico encontrar, atrair e manter as pessoas de que a organização necessita. Então, desde lá da publicação da oferta de trabalho até a definição dos critérios relacionados ao perfil, todo o processo seletivo, o recrutamento e seleção, tudo isso envolve gestão de pessoas. Além disso, quando o colaborador ingressa naquela organização, ele tem lá o treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, remuneração, plano de carreira, higiene, segurança, saúde, administração do pessoal, são algumas características da área de gestão de pessoas. Então, lembrando, pessoal, qualquer organização que vocês forem atuar como gestores, vocês vão ter que tomar decisões. E essas decisões podem estar divididas, talvez você vai ser um gerente de marketing, talvez vocês vão ser gerente de recursos humanos, gerentes de gestão de pessoas, ou gerentes financeiros, ou então vocês podem atuar numa estrutura mais otimizada, uma empresa menor, onde o gestor, o administrador, vai tomar decisões de todas essas áreas. E isso acontece muito na micro e pequena empresa. Às vezes o empresário ou o administrador, ele toma decisão sobre o insumo que vai comprar, sobre
o sistema e a tecnologia que vai utilizar no processamento, sobre o financiamento que ele vai contrair da instituição financeira, sobre o treinamento que vai ser dado aos colaboradores, sobre o plano de marketing, a ação de marketing que ele vai fazer para atrair mais clientes. Às vezes, todas essas decisões, elas passam pelo empresário, pelo administrador, porque é uma estrutura enxuta e obviamente que necessita dessas habilidades e competências do administrador que vai estar envolvido nesse processo decisório. Pois bem, então as organizações, elas realizam funções, essas funções, né, de marketing, gestão de pessoas, produção, adquirindo e usando recursos para desenvolver, fornecer produtos e serviços com o objetivo de resolver problemas de seus usuários e das pessoas que as criaram. Então, qual que é o propósito da organização? É atender uma demanda da sociedade, seja por um produto, seja isso por um serviço. Se for uma organização privada, se for uma empresa, ela vai desenvolver, atender essa demanda da sociedade e, obviamente, em virtude de todas aquelas funções que ela desenvolve, ela vai querer também o quê? Realizar lucro com essa prestação de serviço ou com o fornecimento desse produto. Se for uma organização pública, ela tem um propósito que não é, obviamente, o lucro, mas ela tem um propósito de qualificar pessoas, de curar as pessoas, no caso de um hospital público, e outras funções aí e outros objetivos, quer dizer, de outras organizações públicas que têm a sua própria natureza. Pois bem, então, quando as organizações resolvem problemas e são eficientes no uso de recursos, todos ficam satisfeitos. Clientes, usuários, funcionários, acionistas e a sociedade de uma forma geral. Bom, na sequência, vale destacar alguns pontos quando envolve gestão organizacional. Então, dentro de uma organização, sobretudo quando a gente trata de organização que tem um amplo número de colaboradores, talvez essa organização tenha uma atuação regional, estadual, até mesmo nacional, então existem níveis de decisão, níveis de atividades dentro da organização. Então, nós subdividimos esses níveis em operacional, intermediário e institucional. O nível operacional é onde envolve especificamente aquela atividade que está sendo desenvolvida, aquele serviço que está sendo prestado, aquele produto que está sendo fornecido ao público final. Eu não estou falando cliente, porque pode ser uma organização que não tenha cliente, mas tem um público usuário daquela organização. O cliente necessariamente não adquire, não compra por aquele produto. Talvez é uma instituição pública. Ela tem o utilizador, o público-alvo daquele serviço. Então, o nível operacional é quem faz essa entrega, quem está em contato direto, quem está, de certa forma, cuidando desses processos da atividade e fim. Nós temos o chamado nível intermediário, que é a gerência. Então, um gerente de produção, não necessariamente que ele detém todo o conhecimento de todas as atividades produtivas. Às vezes, um operacional, um cargo, nível técnico, ele conhece muito mais uma ferramenta operacional do que necessariamente a sua gerência. A sua gerência, ela tem a articulação com todos os setores, com a integração dos colaboradores e também com a interlocução com as demais gerências. Ou seja, se uma gerência de produção ela tem a intenção de ampliar a sua capacidade produtiva, ela tem que conversar primeiro lá com o gerente financeiro. Tem orçamento para isso, para a gente adquirir um novo equipamento, contratar novos profissionais, ampliar a nossa infraestrutura? Então, precisa verificar se existe recurso financeiro. Tem que verificar se a área de marketing vai ter condições de suprir essa capacidade maior, aí, digamos assim, de produção. Então, olha, marketing, vamos ampliar a nossa produção. Será se é possível captar novos clientes, acessar novos mercados? Porque talvez com aquela carteira de clientes, se você produzir mais, esses clientes não vão adquirir porque o mercado está restrito. Então, precisa do auxílio da gerência de marketing também. Então, observe que no nível intermediário, as gerências elas precisam se articular. Então, obviamente
que o gerente de produção ele precisa de ter algumas habilidades que não necessariamente são habilidades que são exigidas e necessárias lá no nível operacional. Então, ele tem uma habilidade muito no caráter humano, de gerenciar a sua equipe e fazer essa interlocução com outras gerências. E temos o chamado nível institucional, da alta direção. Então, vamos supor, se a gente discutir e trazer aqui para o exemplo, um diretor, um presidente da Petrobras. Então, esse diretor, esse presidente, ele tem que entender muito no nível institucional da organização. Então, ele tem que conhecer o mercado de energia, entender do mercado energético, das políticas que podem impactar ou não a organização, o câmbio, se ele está um câmbio lá muito válido para você conseguir, às vezes, exportar o produto, porque o câmbio de certa forma está valorizado, isso pode atrair, pode gerar mais lucros para a empresa quando for fazer a conversão, ou não, se é uma empresa que, de certa forma, importa muito equipamento, importa insumo, então o câmbio muito alto, isso vai impactar diretamente no seu custo de produção. Então, o nível institucional tem que ter um pouco de conhecimento da área que envolve aquele negócio, de política, de área de setor cambial, de economia. Então, é um outro tipo de habilidade que é necessário para quem atua no nível institucional. Então, para a gente ter de uma forma mais clara o que necessita em cada um desses níveis, observe esse retângulo. Observe que quando a gente destaca habilidades técnicas, que é o manuseio das coisas físicas, vocês observam que na linha horizontal, onde está vermelha a linha horizontal, que é onde divide habilidades técnicas, humanas e também as habilidades conceituais. Já a linha transversal mostra que cada um dos níveis, eles demandam de mais ou menos habilidades. Então, se você fazer uma análise das habilidades técnicas, quem está no nível operacional tem um volume de habilidades técnicas muito mais necessário do que se comparado com as habilidades humanas. E muito mais acima se comparado com habilidades conceituais, que seriam essas habilidades mais abstratas que eu destaquei anteriormente. Então, quem está atuando na parte operacional da organização talvez não tenha necessidade de ter um conhecimento amplo de economia mundial, nem de economia nacional, nem de câmbio, nem de política externa, porque ele está desenvolvendo aquela parte operacional, ele está manuseando um determinado equipamento, máquina, aquilo que ele precisa fazer bem feito para conseguir atender o propósito daquele produto. Já quem está no nível intermediário, que é a área de gerência, ele precisa ter um volume maior de habilidades humanas, porque, conforme eu já havia citado também anteriormente, ele vai interagir não só com a sua parte operacional, mas também com outras áreas. Então, ele precisa ter essa capacidade de relacionamento interpessoal. Então, ele precisa de ter um certo grau de habilidade técnica, até mesmo para saber direcionar os seus colaboradores operacionais, mas ele vai precisar de muita habilidade humana para liderar as equipes e relacionar com outras gerências e também um pouco mais de habilidade conceitual se comparado com quem está no nível operacional. Já partindo para o nível institucional, a alta direção, muitas vezes quem atua como diretor, como presidente de uma organização, às vezes ele entende muito pouco da parte operacional. Ele entende muito pouco em como fazer uma peça de um determinado veículo, por exemplo, se a gente estiver falando aqui, utilizando como exemplo uma montadora. Mas ele vai necessitar de um conhecimento muito maior da área econômica, do país no qual essa montadora está atuando ou pretende atuar, do mercado de automóveis, de novas tecnologias, de tendências. Tudo isso ele vai precisar buscar essas informações para tomar decisões mais assertivas. Olha, será se a gente opta por desenvolver um motor que não utilize aí matéria-prima, um motor que não seja a combustão, que é uma nova tendência agora para carros híbridos,
carros elétricos. Então, é um outro tipo de conhecimento que ele vai investigar para poder trazer isso e fazer as adaptações necessárias dentro da organização. Então, existe essa diferença muito considerável para os níveis organizacionais, os níveis de atuação. Quem está no nível institucional, quem está no nível intermediário, quem está no nível operacional. E o administrador, ele deve conhecer o que ele precisa de habilidade para atuar independente dos níveis. Então, eu posso ter lá um administrador atuando na supervisão de produção. Então, ele precisa de uma habilidade técnica avançada, porque ele está lá na parte operacional, cuidando e executando na questão das máquinas, de como fazer aquele produto ou como prestar um determinado serviço. E está supervisionando essas atividades. Já uma gerência de produção, talvez ele vai ter um pouco de conhecimento técnico, mas ele vai precisar muito mais habilidade humana para fazer essa interlocução com outras gerências e também liderar a sua equipe. Mas se for um diretor-presidente de uma organização, ele vai ter que conhecer o mercado. Então, o mercado de minério de ferro, vamos citar a Vale. Então, o presidente da Vale, dificilmente ele vai saber, ele vai ter uma propriedade técnica operacional de saber explorar exatamente uma mina. Mas ele vai conhecer todos os aspectos relacionados ao mercado de minério de ferro. Para quem que eu vou exportar, quais são os mercados promissores no mundo. A China está crescendo, então vamos abrir o mercado com a China, que eles vão demandar de aço, de minério de ferro, coisas do gênero. Ah, não, existe agora uma barreira cambial, existe uma legislação restritiva, então ele vai ter que entender desse contexto que possa impactar diretamente a organização, o qual ele está liderando, o qual ele é o presidente, o qual ele é o diretor. Então, observa que essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas dependendo de qual o nível organizacional que o administrador vai atuar. Pois bem, dito isso, vale ressaltar que as organizações, elas possuem a sua estrutura formal. E o que é a estrutura formal? Ela é objeto de grande parte de estudos, né, pela academia, sobretudo pela área de administração. Então, estruturas orgânicas, estruturas mais verticais, nós temos N modelos de estruturas, mas basicamente é como é decidido de forma deliberada e planejada e formalmente representados alguns aspectos da organização. Então, a organização ela é dividida em áreas, em departamentos, então tem lá o organograma, o presidente da organização, as diretorias, depois as gerências, depois supervisões e a parte operacional com os analistas, com os operadores e assim por diante. Essa é a estrutura formal. Por que ela é importante? Porque ela organiza aquele contexto de empresa. Então, vamos imaginar uma empresa onde que não há uma estrutura formal. É uma verdadeira bagunça. As coisas podem fluir até um certo ponto. E isso é absolutamente normal de acontecer. Às vezes a empresa inicia muito pequenininho, então está lá o dono tomando decisões, então ele decide o que compra, ele decide o preço que vende, ele decide quem contrata, quem vai dar treinamento, ele decide qual é a estratégia de marketing que será utilizada, então ele consegue um certo controle, tomar essas tomadas de decisões. Então, é uma tipo de estrutura muito centralizada na figura do empresário, na figura do gestor. A partir do momento que essa empresa ela vai ampliando, então demanda, às vezes, de mais profissionais. Olha, eu vou descentralizar a área de marketing, eu vou descentralizar a área de compras, eu vou descentralizar a área de finanças, porque as demandas elas vêm aumentando, e uma pessoa só não consegue decidir por tudo. Então, quando passa por esse processo de crescimento, necessariamente precisa descentralizar. Então, imagina só, se um gestor que hoje, uma empresa pequena, define o próprio preço, o próprio desconto que vai dar para o cliente, a partir do momento que ele cresce, ele não tem condição de definir essas questões. Então, vamos seguir, por exemplo, hoje você vai comprar de uma lojinha lá no seu bairro, aí você pede desconto no produto, o empresário fala, vou te dar um desconto de 5%. Ok, ele definiu, ele estava ali no momento de te dar um desconto. Mas se você for comprar, suponhamos, no Magazine Luiza,
Aí você vai comprar, você vai ligar lá para Luiz Helena, lá para Trajano, e falar que eu estou comprando um ferro elétrico aqui de R$ 150, eu queria saber se você conseguia dar um desconto de 10%, de R$ 15. É assim que funciona? Claro que não. Então, os gerentes eles vão ter autonomia para definir, a empresa tem uma estrutura de qual é o limite de desconto a ser dado, porque o dono está cuidando de uma outra lógica empresarial, está abrindo novos mercados, está buscando outros projetos, é um nível institucional. Quem está decidindo aquilo, se é desconto ou não, é a gerência local. A gerência nem é da gerência de compras da Magazine Luiza, nem de vendas, é a gerência local, daquela loja específica. Então, é só para vocês entenderem como que a estrutura formal ela é importante. Porque aí você define, olha, o cargo de gerente de vendas, ele vai estar responsável por todos os vendedores de uma unidade. O cargo de gerente de pessoal, gestão de pessoas, ele vai cuidar de qualificação, de capacitação, de treinamento para os colaboradores. Então, é um outro tipo de atividade. O gerente financeiro vai cuidar de crédito, cobrança, pagamentos, recebimento e outras finalidades. Definir isso dentro de uma estrutura formal facilita para que as organizações elas possam crescer de maneira estruturada. No entanto, vale ressaltar que existe também a chamada estrutura informal, e ela é presente nas organizações. É comum a gente não achar a estrutura formal nas pequenas organizações. Então, se a gente for lá, voltando no exemplo de salão de beleza, às vezes não tem o organograma, às vezes é só o empresário, às vezes tem lá um ajudante, um funcionário, e não tem essa estrutura orgânica, aquele empresário que está definido. Mas, quando a gente trata de uma grande empresa, já tem a estrutura formal, tudo formalizada, com os organogramas bem definidos. No entanto, existe a estrutura informal, que são os caminhos, são os atalhos que a gente diz para a tomada de decisão. Então, muitas empresas elas criam ferramentas, instrumentos e até mesmo burocracia para conseguir organizar a sua atividade. No entanto, existe aquela estrutura informal. Então, se eu vou verificar com fulano, com Beltrano, não vou passar para o gerente, porque eu sei que por aqui eu consigo as coisas com uma certa facilidade. Isso é comum, existe, tá, pessoal? Independente da organização, existe a estrutura informal. O que não pode é ela predominar sobre a formal, porque aí vai ficar desorganizada da mesma forma. É possível as duas funcionarem concomitantemente. Então, a estrutura formal é a rede de relações sociais e pessoais que não é estabelecida ou requerida pela estrutura formal. Isso não está escrito no organograma, mas surge de interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve espontaneamente, quando as pessoas se reúnem. Então, aquele pedido, olha, eu preciso, às vezes, de ter um benefício, mas eu não vou conversar com o meu gerente, eu vou conversar com o diretor, que talvez ele vai conseguir intermediar junto ao meu gerente. Pela estrutura formal, eu teria que ir direto no gerente, mas eu vou utilizar a informal, talvez, para eu ter êxito na minha solicitação. Então, acontece isso e é absolutamente normal de acontecer. Mas, ressalto, algumas organizações têm isso de maneira controlada, ou seja, não é a regra a estrutura informal, mas em outras organizações existe a estrutura formal, mas o que prevalece é a informal. Aí é a desorganização, isso acaba impactando. Pois bem, e um ponto que é importante para a gente encerrar a aula de hoje, e vale destacar, que são as variáveis básicas da administração. O que quer dizer as variáveis básicas? Hoje, um profissional da administração, quando ele é contratado, requisitado, às vezes para prestar um serviço de consultoria numa instituição, numa empresa, uma organização, ele tem 5 variáveis básicas que ele pode analisar no sentido de melhorar aquela organização, de melhorar as atividades daquela empresa. Então, ele pode chegar e atuar nas tarefas daquela organização, ou seja, eu vou lá verificar como que está sendo feita cada etapa do processo produtivo e tentar implementar alguma medida para otimizar essas tarefas. Ele pode
Mudar a estrutura, olha, tá, a gente está com uma estrutura formal muito burocrática, vamos tentar simplificar, diminuir prazos para melhorar essa estrutura em termos de formalização. Então, ele pode atuar ali, eliminando cargos, eliminando diretorias e tornar a gestão mais eficiente, mais rápido os trâmites internos. Ele pode adotar nova tecnologia, informatizar a organização, isso dá mais agilidade, dá mais economicidade, otimização dos processos. Ele pode atuar na organização em cima das pessoas. Olha, eu vou treinar as pessoas, eu vou motivar as pessoas e, obviamente, depois eu vou verificar se esses resultados eles são melhores. Então, ele pode buscar política de valorização profissional, política de motivação, de treinamento e tornar a organização mais atrativa, as pessoas mais satisfeitas, produzindo mais, com mais performance. Tudo isso são variáveis que o profissional da administração pode atuar. E ainda no chamado ambiente. Esse ambiente ele vai avaliar o ambiente, qual que é a melhor estratégia para a empresa. Suponhamos, olha, ele avalia o ambiente, mensura, olha, tem um ambiente político, tem o econômico, então a empresa ela vai precisar redirecionar suas atividades. Então ele analisa todo o contexto, quais são as oportunidades existentes, quais são os gargalos que podem afetar a organização e toma decisões motivados a todas essas informações que ele possui. Então, o administrador, o profissional de administração, ele pode entrar com vários propósitos. Obviamente, ele pode fazer uma análise ampla e mudar cada elemento e cada variável que foi apontada. Ou ainda ele pode escolher uma e fazer um trabalho um pouco mais aprofundado no sentido de melhorar os resultados daquela organização. Pois bem, com isso, eu deixo a seguinte reflexão a vocês. Avaliar riscos e tomar as decisões certas é mais que talento, é administração. Quem diz isso é o Conselho Federal de Administração. Então, pessoal, agradeço a todos e até a próxima aula.